Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. A Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite está aparecendo o Zoológico de Amsterdã, só tem fera. Aqui hoje nós vamos falar sobre o tema Viver com Saúde, uma questão de escolha, que tendo como base o livro do Dr. Manuel Rocha, em coautoria com a doutora Mariana Jones, e estamos aqui também com a doutora Dalva Maria de Jesus, que é uma especialista também na área dessa especialidade quântica e outras qualificações. Portanto, para debater este importantíssimo assunto, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais: Dr. Manuel Rocha, médico e professor universitário, a doutora Mariana Jones, que é especialista em nutrição ortomolecular, com ênfase em nutrigenômica, é isso? Nutrigenômica, ou palavra difícil, pela FAPES de São Paulo. A doutora Dalva Maria de Jesus, ela é psicanalista, química, especialista em ortomolecular frequencial e constelação sistêmica. O Dr. Manuel Rocha e a doutora Mariana Jones são... O Dr. Manuel Rocha é autor e a doutora Mariana Jones é coautora deste livro, que depois nós vamos mostrar para vocês. Bom, eu quero começar aqui com o Dr. Manuel Rocha. Dr. Manuel Rocha, o seu livro, que eu estava falando aí para a sua colega coautora do livro, a doutora Mariana Jones, eu já estou na metade do livro, estou na página, eu nem vi aqui, na 147, a página que eu estou no livro, que o senhor muito gentilmente autografou para mim em São Paulo, lá no Congresso de Física Quântica, não é isso? Exato. É Física Quântica? É isso mesmo? Quântica. Física Quântica. Bom, que estava a doutora Dalva, também estava lá no Congresso. Bom, o seu livro é muito interessante porque, embora ele seja um livro com alto teor científico, ele é muito didático para o leigo, no meu caso, por exemplo. Aí eu pergunto, para introduzir no tema, viver com saúde é questão de escolha mesmo? Olha, para nós profissionais que já cuidamos disso, eu falo que não é nem escolha, hoje é um dever. Como nós pregamos saúde, nós temos o dever de cuidar da nossa saúde. Mas para a população, para o outro ainda é uma escolha. Perfeitamente. Bom, doutora Mariana, aqui no livro está falando das causas das doenças modernas. Má alimentação, estresse, sedentarismo, infecções ocultas, poluição eletromagnética, que depois nós vamos falar isso aqui, e genética. Será que a genética é realmente culpada? Bom, esses aqui todo mundo já. Eu, por exemplo, sou diabético, tipo 2, sou estressado desde que nasci neném estressado, né? Então, a doutora Dalva disse que vai cuidar de mim, eu espero que sim. Mas nós temos remédio para quem já é, né? Quer dizer, nós vamos falar da prevenção, mas para quem já é, tem volta? Isso tem volta? Tem sim. Hoje a gente já sabe que a genética não é culpada de tudo. Então, existe uma predisposição genética no desenvolvimento de doenças, mas a genética influencia muito pouco, em torno de 10% no desenvolvimento de doenças na fase adulta, enfim. Então, essa predisposição vem desde a fase intrauterina. Então, por isso, a gente tem que cuidar desde a gestação até escolhas alimentares durante a vida, estilo de vida. Então, é realmente uma escolha, já que a gente tem 90% de opcional, de fatores opcionais, né? Já que a genética não é determinante. Muito interessante. Bom, doutora Dalva, a doutora está, inclusive, é representante de remédios. Moduladores e indutores frequenciais. A fisioquântica. Isso. Eu não quis chamar de remédio, porque remédio faz remedeia, tá certo? Isso. Remedeia, não é? Mas essa especialidade, que eu tive a oportunidade de conhecer em São Paulo, lá no Congresso, fiquei impressionadíssimo, já tinha estudado antes, mas, na verdade, esses líquidos, né? Alguns são pastosos, enfim. Esta especialidade da fisioquântica, qual que é a base? Para o telespectador que nunca ouviu falar nisso, como é que nós podemos introduzi-lo nesse tipo de tratamento? Depois nós vamos falar mais profundamente. É interessante.
A Fisioquântica é uma empresa, né, que tem sede em Maringá com a tecnologia alemã, né, uma tecnologia altíssima, uma tecnologia de ponta. O que acontece? Muita gente até pensa como você que esses vidrinhos vêm para o planeta de disco voador. Tamanha a eficácia, né, a eficácia e o bem que ele faz. Mas, na verdade, ele é fruto de física quântica aplicada à medicina. Então, com o que a gente está mexendo? A gente está mexendo com energia, onde vai harmonizar as células do corpo. E quando você faz isso, você sim está trabalhando na parte, a parte menor da matéria, que são os elétrons, os prótons, os nêutrons. Você vai estar harmonizando. Então, o que os florais, né, registrado como floral, da Fisioquântica ele faz, é a harmonia. Ele faz a harmonia e estabiliza as funções orgânicas e, com isso, regula também sentimentos. Porque o nosso corpo, quando ele desarmoniza e ele perde nutrição, desperta sintoma psicológico. Mas também o sintoma psicológico, ele pode causar perda de nutrição. Então, isso é muito importante, essa terapia conjunta, como o Dr. Manuel faz, né, a escolha. O paciente vai, toma uma decisão interna, procura uma nutricionista que vai ajudar ele a escolher o que é melhor para ele se alimentar, porque um carro, ele tem que ter o combustível adequado. Então, a pessoa, ela tem que ter um combustível adequado. Nem tudo que é bom para mim é bom para ela. E vice-versa, não é isso, doutora? Isso. Então, o que acontece? Precisa de que todos estejam trabalhando em conjunto. Procuro também, né, o terapeuta ortomolecular frequencial, no caso é o que eu faço, em que a gente vai fazer um diagnóstico, ver o que está faltando de matéria, né? E a gente vai fazer uma indução para que o corpo estabilize e consiga pegar isso do alimento. Tá. Doutor Manuel Rocha, entrando, porque essa especialidade, que o seu livro também fala disso, né? É muito difícil para a pessoa leiga entender. Por exemplo, a gente entende que um determinado, vamos supor uma coisa que é muito comum, você tem alguns remédios que acalma, faz dormir, passiflora, vamos supor, né? Exato. A pessoa fala, não, vem de uma planta que a vovó fazia e hoje o laboratório é que faz e tal. Isso pra gente faz senso. Agora, quando a doutora Dalva fala numa coisa que é quântica, né, assim, sob o ponto de vista material, tira-se isso de onde? Quer dizer, onde que está o catalisador? Como é que explica isso para uma criança de 14 anos entender? Bem, primeiro do princípio que nossas células, elas são formadas de organelas, formadas de átomos, né? Esses átomos vão juntando, formando moléculas, e o átomo tem elétron, tudo vibra, oscila. Então, esses são estratos florais baseados em frequências. Tem trabalhos de Raymond Rife, na década de 30, que com um microscópio avançado ele conseguiu captar frequências eletromagnéticas de células do nosso corpo, de órgãos do corpo, assim como tem frequências de rádio e TV. E são estimuladas essas frequências. Quando a rádio está fora da frequência, começa a perder a sintonia e começa a chiar, você não conseguir ter acesso ao programa de forma adequada. A televisão começa você não ter uma imagem nítida. Então, esses procedimentos que são baseados na biofísica, eles vão estabilizar isso aí e vão manter um equilíbrio no organismo, que essa perda do equilíbrio é que geralmente provoca a doença. É porque a física quântica é uma coisa nova, a gente conhecia só a física tradicional, que mostram reações no mesmo ambiente. A física quântica tem reações à distância. Então hoje você vê que o universo é uma coisa imensa, os bilhões de galáxias. A Terra é um grãozinho de areia na nossa Via Láctea, que é uma das pequenas galáxias do universo. Então, hoje a gente conhece muito pouco de energia, mas os estudos da física quântica vêm mostrando isso. É porque é pouco conhecido ainda, pouco divulgado. Agora, eu estou insistindo nisso porque as minhas dúvidas certamente serão dúvidas dos telespectadores que não são da área, né? Doutora Mariana, e como que captura isso, né? Que eu fico pensando nisso, quer dizer, então tá lá, tem uma física quântica, tem um equilíbrio, e eu vou capturar, como é que eu capturo aquilo, põe dentro do vidrinho ali, naquele líquido, né? Como é que faz? É uma coisa igual
o gênio da lâmpada? Bom, assim, eu acho que o que é importante que as pessoas entendam é que essa parte energética acontece o tempo inteiro na nossa vida, né? E quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente troca energia, tudo, existe uma troca de energia constante. E é importante que as pessoas entendam que antes da doença se manifestar, existe a doença no campo energético, né? Então, existe um desequilíbrio energético e depois que a doença se manifesta. Então, hoje em dia, a gente tem equipamentos que avaliam isso, esse desequilíbrio energético antes da doença se manifestar, como uma prevenção também. E aí a gente avalia o que é de acordo com a individualidade bioquímica de cada pessoa. Então, o que é importante para mim é diferente para você, o que eu tenho que ajustar em mim é diferente do que eu tenho que ajustar em você, ainda que a gente tenha a mesma doença em questão. Então, essa avaliação multidisciplinar, interdisciplinar é muito importante, do médico, do nutricionista, né, do profissional especialista em física quântica e de outros profissionais como fisioterapeuta. Então, cada um dando a sua contribuição para identificar o que cada pessoa e cada paciente necessita. Muito interessante. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema Viver com Saúde, uma questão de escolha, que é o tema deste livro aqui do nosso querido médico, o Dr. Manuel Rocha, com a doutora Mariana Jones, e também falando sobre a física quântica, sobre os tratamentos que estão relacionados à física quântica. Está aqui o livro. Pode ser encontrado aonde o livro? Por enquanto, nós colocamos apenas em casa de produtos naturais, na farmácia artesanal, na loja da física quântica, normalmente esse pessoal que trabalha com saúde. Aliás, que a loja da física quântica fica ali na Ricardo Paranhos, numa galeria muito simpática. Como é que chama aquela galeria? Caiobá. Caiobá, que é ao lado do posto de gasolina ali da Ricardo Paranhos. Na sala 12. Sala que é 12, não é? 12. 12. Você vai lá, se você tiver sorte como eu tive, vai encontrar a doutora Dalva Maria de Jesus lá, que é muito simpática, grande especialista. Depois a senhora vai dar o telefone, nós vamos dar o telefone de todos vocês para os telespectadores poderem procurar, se assim o desejarem. E o livro está no Instagram também, né? Está no Instagram? Que legal, que bom. Mas veja bem, aqui, passando aqui um pouco para a doutora Maria Jones, tem um capítulo do livro que chama Alegria Vem da Pança. Quer dizer, comer para mim é uma das minhas maiores alegrias. E eu tenho que ter uma alegria contida, né? Eu fico sempre contida na minha alegria. Como é que eu faço? Para ter mais alegria, comer bem e não engordar. Bom, na verdade, em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma modulação hormonal, né? Ver o que realmente você necessita, né? Harmonizar o seu organismo, ver como é que está a questão da serotonina, que é o hormônio da felicidade, dar os precursores nutricionais para que esse hormônio aumente. Então, tanto do ponto de vista dos alimentos, quanto de suplementação. Então, o prazer, ele está muito associado à alimentação, e a alimentação vai muito além de só comer, né? Mas a gente tem que começar a enxergar a alimentação como um processo de nutrição também. Então, a nutrição vem desde a ingestão do alimento, a digestão, a absorção desse nutriente, até esse nutriente ser transportado até a célula. Isso é nutrição. É a nutrição celular. Então, comer, às vezes as pessoas falam assim, olha, eu como super saudável, eu como bem, não consigo emagrecer, eu não consigo ter uma vida equilibrada, com qualidade de vida, mas às vezes a alimentação não está sendo adequada, né? E, aliás, a alimentação pode estar sendo adequada, mas a nutrição não está sendo efetiva. Então, para que a gente tenha essa felicidade, esse prazer com a alimentação, isso tem várias questões que a gente precisa considerar. É interessante, eu nunca me esqueço, doutor Manuel Rocha, que eu, quando morava numa chácara, depois eu não dei conta, começou a ficar longe, eu fazia caminhada ali de madrugadinha. E por mim passava um velhinho, numa bicicleta, no maior gás. Embora. Aí um dia um dos moradores falou, você conhece o senhor Manuel Rocha, o nome dele. Não, Rocha não. Manuel eu esqueci o nome agora, falei Rocha, mas é um outro nome, vou me lembrar. Ele falou assim, você sabe quantos anos ele tem? Eu falei, não sei. Ele tem 98 anos. Eu falei, eu vou conversar com esse cidadão. Aí um dia, realmente, eu parei ele. Falei, o senhor está bem e tal? O senhor tem quantos anos? Ele falou, eu fiz 98.
E o senhor anda nessa bicicletinha sempre, eu vou lá para casa de não sei quem, lá no balneário. Mas o senhor não fuma, não? Fumo. Eu fumo cigarro de palha desde que eu tenho 14 anos, eu fumo cigarro de palha. Falou para mim. Mas beber o senhor não bebe? Não bebo. Nossa, eu adoro beber. Eu bebo pinga, eu bebo conhaque de alcatrão, eu bebo cerveja, eu bebo até bastante. Falei assim, mas comida gordurosa o senhor não come? Não. Nossa, eu gosto demais. Eu como comida gordurosa, eu gosto de toicinho, de isso, aquilo. Eu falei, nossa, coisa. Então, esposa, o senhor tem mulher? Eu falei, não, esse tem não. Pelo amor de Deus, isso acaba com a vida do homem. Eu quase morri de rir. Então, quer dizer, o segredo. Bom, essa brincadeira que eu estou fazendo aqui é para introduzir o seguinte. Existem pessoas que como esse senhor, que eu estou tentando me lembrar o nome dele, que fizeram, assim, teoricamente, tudo errado, né? Beber, fumar, comer gordura e tal, e estão e chegaram, tiveram longevidade. Como se explica isso, doutor Manuel Rocha? Bem, a questão genética, ela, como falou, é menos de 10%. Mas, assim, saúde não é só alimentação. Uhum. Tem alma, mente, corpo, é um conjunto, todo um equilíbrio. Uhum. E muitas vezes essa pessoa tem uma vida menos estressada, ela faz o que gosta, uhum. na simplicidade ela tem felicidade. Uhum. Tem estudos sobre pessoas longevas que os fatores mais importantes das pessoas longevas eram integração social e relacionamentos afetivos. Uhum. A afetividade, a integração, a convivência, a harmonia no ambiente dela tinha mais peso do que a alimentação, do que a atividade física. Uhum. Então, é um conjunto. Eu tenho um esposo de uma tia também que ele faleceu com 102 anos uhum. e ele fumava desde os 12. Pois é, que imagina, coisa, né? Imagina se não fumasse. Pois Porque o homem que vai viver 150 anos já está no nosso meio. Então, depende de como a gente cuida. A gente fala sobre genética, eu brinco com esse pessoal. Mercedes, o carro Mercedes tem uma genética boa. Tem boa. Mas se a gente pegar 2 Mercedes, um que você cuida, põe combustível bom, dá manutenção adequada, outro você não cuida, põe qualquer combustível nele. E anda no estado de terra. A duração vai ser diferente. Diferente, né? Eu acho que, assim, é importante também lembrar que longevidade não está só associada com saúde diretamente. Essa pessoa pode viver muito tempo, mas viver muito tempo com doenças, com pouca qualidade de vida, Sim. com inflamações, problemas na articulação. Então, as pessoas não associam, às vezes, viver muito tempo com qualidade de vida. A gente chama isso de vitalidade positiva. Então, a gente precisa viver muito, mas com qualidade. Isso é importante. Por que eu estou fazendo esses exemplos? Porque isso nos leva a algumas reflexões, né? Doutora Dalva Maria de Jesus. A minha mãe, que vai fazer 85 anos de idade, eu brinco com ela, ela morre de rir, fala, mãe, eu não conheço uma enfermidade que a senhora não teve. É engraçado, porque realmente ela é um sofrimento desde que eu a conheço como mãe, e ela realmente, olha, que pessoa que... E ela trabalha, até conversei com a doutora Dalva, quanto ela trabalha incessantemente, com 85 anos de idade, mas sim, ela tem problemas, sofre com isso, com aquilo. Esse tipo que eu acho que é muito comum, né? Pessoas que têm enfermidade, sofrem, vão, operam, voltam, tem câncer, tem isso, tem aquilo, minha mãe já teve, mas elas continuam lá. E se brincar, enterram todos nós, né? Com certeza. Como é que explica, doutora Dalva? Explica da seguinte forma. O ser humano, ele tem 2 fontes de energia na mente. Uhum. Quando eu falo na mente, eu não estou dizendo exatamente no cérebro. Eu estou dizendo naquela parte que pensa, naquela parte que fica numa localidade não temporal. Você pode tirar prazer para viver da libido, onde você tem um prazer positivo, coisas legais. Ou você pode fazer um equilíbrio precário, mas também altamente eficaz, Rosival, para você se manter vivo, da mortido. Então, quando as pessoas dizem, eu tenho depressão, eu sou hipocondríaco, né, essa pessoa está ruim, não. Ela está acessando uma área da mente dela, onde existe quantum de energia que vai ajudar ela a permanecer viva. Sim. Certo? É meio doido falar dessa forma, mas nós que somos da psicanálise, essa questão da libido e da mortido é de muita, a gente conhece e trabalha com isso, né? Então, quando a gente pega um paciente
queixoso como a sua mãezinha, né, hipocondríaco, e que faz realmente as enfermidades, o que a gente faz é ajudar a virar esse modo de sentir. É como, eu tenho ódio de fulano, certo? Essa pessoa não ama? Ama. Essa pessoa ama. É porque o amor está adoecido. Entendi. Então a sua mãezinha, ela não quer viver? Quer, mas a vontade de viver está adoecida. E eu gostaria de voltar na questão que você falou antes e disse com o Dr. Manuel e com ela, e eu gostaria de falar sobre o moço da bicicleta. É uma verdade? Ele realmente falava que mulher era um problema? Ele falou para mim. Ele falou? Falou. Pois é. O que acontece? Existe uma explicação científica e existe uma energética. Os monges do Tibete vivem muito e eles não praticam sexo. Bom, essa parte eu não sei. Mas ele não falou que nunca foi casado, nunca tinha esposa. Então, né? Agora você pratica sexo, eu não entrei nessa seara. Provavelmente não, né? O que ele fez? Ele sublimou, né? E aí ele não praticava, provavelmente, pela história. Porque o que ele fazia? Ele andava muito de bicicleta. Andar de bicicleta, nadar, dançar, é equivalente ao ato sexual, em questão de prazer, tá? E outra coisa, pela física quântica e pelos estudos ortomoleculares, a gente sabe que durante o ato, né, o homem, ele perde muito zinco. E o zinco é o corretor do DNA. É isso. Então essa pessoa, ela vai ter um envelhecimento retardado. É sério mesmo? Se o homem fizer muito sexo, ele perde zinco? Ele perde zinco, ele perde zinco. E aí você percebe que esse homem chega muito adoecido, ele começa a ter doença degenerativa. E aí você repõe o zinco e ele dá uma levantada, tá? E quando perde muita nutrição, pode também aparecer as doenças hereditárias, né? Essa é uma coisa interessante, eu não sabia. Quer dizer, mais de 7 vezes por dia perde zinco, então. Não, eu tenho uma ideia melhor. Posso sugerir? Faz, doutora. Faça o quanto quiser e repõe o zinco. Repõe o zinco. Os produtos da Fisiocônica são maravilhosos. Você sabe que a doutora Dalva, a doutora Mariana, o doutor Manuel, é brincando que a gente às vezes fala de coisas sérias, né? Porque a brincadeira se presta a ir para o ponto da seriedade. Eu brinco muito porque torna o assunto, que às vezes é um pouquinho mais denso, é um pouco mais digestivo para o telespectador. Bom, estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite, com um tema super interessante para você. Viver com saúde, uma questão de escolha. É inclusive o título desse livro, que vou mostrar novamente, do Dr. Manuel Rocha, em coautoria com a doutora Mariana Jones. Está aqui o livro, Viver com Saúde, uma questão de escolha. Você consegue encontrá-lo em alguns locais que tem. Inclusive tem um Instagram. Pelo Instagram você acessa também Viver com Saúde _. E tem a doutora Dalva Maria de Jesus, que é uma médica, uma especialista com os produtos da Fisiocônica, que são produtos revolucionários no mercado, não é? Acho que a doutora Mariana e o doutor Manuel concordam também, né? Que eu tive o prazer de conhecer. E quero dar meu depoimento aqui, viu? Você vai de graça para eles lá. Você fala lá, viu, doutora Dalva, que eu estou fazendo propaganda de graça para eles, porque eles merecem. Eu tive a minha filhinha, uma delas, com uma rachadura nos pés, muito consistente, não estava tendo jeito. E eu comprei um produto que é o Oxiflower, que tem lá um equilíbrio, né? E esse Oxiflower, que a doutora depois me deu, está em falta, uso, né? E ele em 4 dias, porque aí eu comecei a passar bastante. Resolveu um problema que a minha menina estava... Tem meses que eu estava com esse probleminha. Mas aí, doutor Manuel Rocha, tem uma coisa que eu já, nesse programa aqui, que vai para lá de 18 anos, já discuti com muito médico sobre isso, e os médicos falam para mim, não, tal. Não, senhor. Eles falam que remédio para dormir, ele vicia. Não é? E eu tomo remédio para dormir há 50 anos e nunca me viciei. Quer dizer, imagina. Aí eu falo para ele, não, vicio a ova, tem 50 anos que eu tomo. A hora que eu quiser eu paro, né? Não, tem 50 anos que eu tomo, fala que o negócio vicia. Quer dizer, é mentira dos médicos. O telespectador que é inteligente sabe disso, evidentemente, que eu sou viciado em remédio para dormir. Mas veja bem, doutor Manuel Rocha, eu tive conversando com a doutora Dalva e pergunto para o senhor, o sono,
que nós, eu pelo menos, eles enfatizaram muito, quase todos os autores lá que estiveram lá no coisa, o Chopra, né? Como é que era o Deepak Chopra, que é fantástico, tem uma teoria, nossa, a teoria dele deu um nó na minha cabeça. O Deepak Chopra tem uma teoria fantástica, né? Que nada existe, porque aquilo é muito interessante e se for ver, nada existe. Mas veja bem, sob esse ponto de vista do sono, que aqui está no seu livro, sono não é uma questão de perda de tempo, né? Resolve-se, um cidadão como eu, que tem esse estresse crônico, que realmente vive de remédio para dormir, e confesso que sim, senão eu prefiro tomar do que não dormir, né? É possível, doutor Manuel, com a minha quilometragem, resolver esse problema? Sim, a idade também é relativa. Assim, nosso organismo equilibrado, há uma renovação diária de 50 milhões de células. Se a gente tiver equilibrado, a cada 2 anos, nós trocamos praticamente as células do corpo. Então, se a gente começar a trabalhar esse lado, primeiro assim, eu falo um automóvel que está rateando, você vai no mecânico, está os filtros sujos, os bicos de injeção entupido, carburador sujo, com melhor combustível ele não funciona bem, necessita de uma limpeza. Aí você vai fazendo a limpeza e vai regulando, faz uma detoxificação e vai regulando, vai trabalhando a homeostase. Tem glândulas que ficam adormecidas, uma delas é a pineal, que dá a qualidade do sono. Você precisa apagar a pineal, desligar da tomada, porque você tem um sono profundo de qualidade. E a partir dos 20, 30 anos, nós temos queda de melatonina, que é produzida na pineal. Eu tomo melatonina também. Sim, a melatonina ajuda, mas você tem que fazer, nós chamamos modulação hormonal, é todo um eixo. Hipotálamo, hipófise, glândula suprarrenal, tireoide, você tem que harmonizar essas glândulas, senão você não consegue um ajuste. Não adianta tomar um medicamento ou um hormônio sem regular o eixo. Então é um ponto de equilíbrio, igual a uma orquestra. Essa orquestra tem que ter um maestro, ela tem que estar afinada. Não adianta ter bons músicos só sem maestro. Cada um vai tocar no seu tempo, não vai ter harmonia. Então a gente precisa harmonizar. E esses frequenciais ajudam muito nessa harmonia. Entendi. Porque, doutora Mariana, que a sua área é da nutrologia, não é? A senhora é nutróloga, né? Não, sou nutricionista. Nutricionista. Isso. porque o nutrólogo tem outra função. Desculpa, eu até realmente sei disso, mas acaba a língua me tomando de assalto. Então, a senhora é um nutricionista, né? Porque falavam para mim assim, alface dá sono. E eu falo isso para minhas meninas. Aí eu comecei a comer toneladas de alface, comia alface no almoço, no jantar, e continuava. Mas certos alimentos realmente podem fazer essa regulagem de forma eficiente, não? Tem. Além da alface? A alface é mais... Na verdade, assim, a gente, como o doutor Manuel comentou, a gente precisa chegar realmente no sono REM, que é o sono mais profundo, para a gente ter renovação de células, né? A gente ter a regeneração do organismo. E existem, sim, alguns alimentos que são precursores, tem na sua composição precursores para a gente formar a serotonina, que é o hormônio do prazer, do bem-estar, que é precursora da melatonina. Então, por exemplo, a banana, a aveia, são alimentos que têm, sim, alguns nutrientes, como o triptofano, que são precursores da serotonina e da melatonina, que é o hormônio do sono. A gente pode harmonizar isso com a alimentação também, mas existem os frequenciais, existe também a modulação hormonal que a gente precisa fazer. Então, nada a gente pode considerar como um fator único. A gente vai resolver o problema com esse fator. Só com o frequencial ou só com a nutrição, existe realmente a modulação do organismo por completo e é importante a gente considerar também a individualidade bioquímica de cada pessoa. Então, você pode estar com dificuldade de dormir, dificuldade no sono e ser uma necessidade nutricional diferente da minha. Por exemplo, você pode estar com deficiência de vitamina B3, que é importante para formar serotonina, e eu posso estar com deficiência de triptofano. As deficiências nutricionais são individuais e é importante essa avaliação completa por profissionais para identificar a causa. Um dos fatores que a gente considera muito na medicina ortomolecular, medicina integrativa, nutrição ortomolecular, é a individualidade bioquímica associada ao foco do tratamento na causa e não no sintoma. Então, não é porque você está com dificuldade de dormir que o tratamento vai ser igual ao meu. Então, a gente precisa realmente identificar. Uma coisa interessante é que neste programa, eu tenho isso, o meu filho também tem. Se tiver uma torneira pingando lá no caseiro, eu não durmo à noite porque eu escuto. O meu ouvido é uma coisa, por exemplo, hoje depois tem um telefone aí,
que está falando alguma coisa, eu estou ouvindo tudo. Eu não sei o que acontece com o meu ouvido. Eu tenho, é uma coisa impressionante. Isso é uma característica só minha, porque é impressionante. Qualquer barulho que tiver à noite, em qualquer lugar, eu vou saber, porque meu ouvido. O que é isso? Olha, você está perguntando para mim? Eu estou perguntando, porque isso talvez seja um pouco do meu estresse. Com certeza. O que acontece? A audição, ela, pela medicina chinesa, a gente tem uma ligação com o rim. E eu tenho cólica renal, já tive 17 crises. Cuidado que eu faço diagnóstico ao vivo e a cores. Pode fazer. O que acontece? Ela tem uma ligação estreita com o rim. O rim, quando a pessoa não dorme bem, ele fica sobrecarregado. Por quê? Porque a energia dele é esvaído, né? Então, o que acontece? Para você, a gente deveria fazer um diagnóstico mediante um exame de biorressonância, onde lá vai ser detectado a causa. Bem falou a doutora Mariana sobre a questão nutricional. Ela acontece, mas a doença, como disse o Chopra, ela acontece bem antes, ela acontece na nossa mente, naquele lugar onde fica a nossa essência. Então, o que acontece? Quando você tem um diagnóstico e você vê onde está a doença, se é no corpo, se é na mente, se é no entendimento ou naquela parte espiritual, você consegue interferir e fazer uma cura. Quando você falou sobre a diabetes, eu já cuidei de vários casos, alguns insulina dependente que deixaram de usar, e alguns que ainda não estavam usando insulina e que tiveram as taxas normalizadas. Porque nós fomos na causa. E não na origem. Na origem, não na causa. Muito interessante isso, porque é uma coisa que eu sempre tive. Quer dizer, eu sempre tive problema renal, tive 17 crises de cólica renal. Isso. Eu até achava uma delícia aquela morfina que punha lá. Mas é muito down, bom. rock and roll, né? Põe aí. Mas o que acontece? Por isso que eu, para cuidar do meu paciente, eu me tornei consteladora. Às vezes, eu estou supondo, os homens da sua família, o clã seu, era normal ter cólica renal. Meu pai. Isso. Então, por amor ao seu pai, para você pertencer ao clã, você se impõe a ter cólica renal. Ah, é? Isso. E aí, o que acontece? Quando você faz a constelação e você põe para tomar essa força de amor, você não precisa mais ter a cólica renal para pertencer ao clã. Nossa. Entendeu? A minha mulher fala que não, que eu gosto da Dolantina, não tenho coragem de usar. E aí eu fico tendo cólica renal. Gosta de quê? A Dolantina que eles aplicam, porque aquilo lá só com Dolantina. Porque cólica renal, eu acho que a cólica renal, ela tem uma função também muito cristã. A senhora sabia disso? Não. Ela já converte muito ateu em cristão. Tem a chama cólica Deus. renal. Ai, meu Deus, gente, pode ser o maior ateu do mundo. Que ele chama Deus na hora. Então, ela tem um processo de doença como caminho, né? Como caminho para você voltar para o Criador. Porque aquela dor ali, não tem ateu que já passa a ser uma coisa boa. É uma brincadeira que eu faço. Inclusive, eu entrevistei um cidadão uma vez falando sobre ateísmo. E brinquei com ele, falei, você vai ter uma cólica renal, você vai virar cristão. Ele me ligou, falou, Rosivaldo, de Deus. Virei cristão. Virei cristão na hora, meu Deus, me ajuda. Nós costumamos falar que a doença tem uma função pedagógica também, não é? Olha, nós com opinião em debate dessa noite, o programa tem como base a física quântica e este livro aqui, Viver com Saúde, uma questão de escolha. É um livro muito interessante. Aqui a gente não falou sobre todos os aspectos, seria impossível, né? Mas aqui você vai saber, por exemplo, os preceitos da boa culinária, a alergia e intolerância alimentar, os segredos da longevidade e vai por aí. Doutor Manuel, nesses minutos finais, o senhor quer falar onde, pode dizer para o telespectador o que o senhor acha importante aí? Nós temos aí 1 minuto e meio para cada um. Onde o senhor atende, como que a pessoa pode encontrá-lo? O senhor pode estar à vontade para dizer. Tá. Em primeiro lugar, gostaria de falar o que nos moveu a escrever esse livro. Porque hoje, eu trabalho na saúde pública também, no Hospital das Clínicas, a gente costuma ver o sofrimento da população nessas filas, sofrendo nos hospitais, nos corredores, e
hoje nós sabemos que 80% das doenças que tem ali poderiam ser evitadas. Nós falamos assim, 80% dos diabéticos não são diabéticos, estão diabéticos. E muito assim, mas a pessoa põe o rótulo da doença na testa e incorpora a doença, e dali ele se torna doente. E não faz nada atrás. Hipócrates, o pai da medicina, já falava que o seu alimento será o seu medicamento. Outra coisa que ele falava, quando o doente ia fazer um tratamento, ele falava se ele estava disposto a abrir mão do que o fez chegar até a doença. Então a gente tem que detectar a causa e tratar. Então nesse livro nós colocamos isso, mostrar que é possível prevenir a maioria das doenças, é possível você recuperar da maioria das doenças. Eu, por exemplo, tive artrose. A artrose não cura. Há 12 anos eu só podia nadar. Hoje eu jogo futebol 3 vezes por semana. Que legal. Sim, eu usava óculos, larguei óculos. Então, eu vi falar que eu vi perceber com isso que a doença não existe. Eu tinha gastrite, rinite, sinusite, refluxo, tudo isso foi resolvido. Por quê? Eu fui buscando a causa, fui equilibrando meu organismo. Ainda não estou 100%. Manter 100% hoje é impossível. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, precisamos fazer a nossa parte. E o que a gente postou no livro, se a pessoa fizer a parte dela, melhora muito a saúde. Porque 80% das pessoas que se cuidam não adoece. E quando adoece, recupera com facilidade. Então isso é muito importante. Onde que a pessoa pode? O seu consultório particular atende onde? Sim, nós atendemos, assim, em primeiro lugar, tem um consultório de urologia, que eu sou também urologista, na Clínica do Cálculo, ali na Alameda das Rosas, ao lado do Hospital Urológico. E cuidamos na área de medicina integrativa, na Uninutri, ali no setor Coimbra. Nós estamos fazendo esse atendimento de medicina integrativa, integral, junto com a doutora Mariana, com outros profissionais. Então, criando esse conceito que a saúde deve ser cuidada de uma forma global. Então, a pessoa tem que se preparar para manter a saúde. A Clínica do Cálculo eu conheço todas as clínicas que tratam de cálculo lá. Em Goiânia eu conheço de cor e salteado e com o telefone delas da cabeça. Viu? De mim. 17. De mim. Mas, doutora Mariana, a senhora quer falar alguma coisa nesse minuto final? O doutor Manuel Rocha já disse onde vocês atendem, né? E se o telespectador quiser, ele pode pegar o telefone conosco lá na nossa 3281-5666. É o telefone do nosso escritório, 3281-5666. Nós vamos dar o telefone deles novamente. A senhora gostaria de falar alguma coisa para o telespectador, por favor? Gostaria de complementar que realmente, assim, nossa intenção é informar que as pessoas tenham esse autocuidado, né? O livro é bem didático, como você comentou. A intenção é que as pessoas tomem para si a responsabilidade da saúde e não coloque no profissional a esperança de tratamento de qualquer tipo de alteração que tenha no seu corpo. Então, tome para si a responsabilidade da sua saúde, realmente é uma questão de escolha e a gente pode começar a fazer isso através de mudanças de hábitos, pequenas mudanças. Isso a gente desmistifica muito no livro, a questão do colesterol, como tratar inflamações, como se alimentar com melhor qualidade, escolher alimentos mais alcalinos. E a partir do momento que a gente tem um corpo que já está adoecido, a gente precisa tratar, procurar um profissional, né? Então, um médico integrativo, ortomolecular, nutricionista, tratar da física quântica também e buscar realmente ter uma saúde mais completa, né? Buscar essa vitalidade positiva, saúde como vitalidade positiva. Eu atendo hoje lá na Uninutri, que junto com o Dr. Manuel. Uninutri. Isso. E estou abrindo um Instituto de Saúde também com a doutora Marcela Barra, que une o Instituto de Saúde Integrada. E ficará vai inaugurar em breve. Perfeitamente. Doutora Dalva Maria de Jesus, ela tem ela vende os produtos lá na galeria que nós falamos, né, na Ricardo Paranhos, e tem o seu consultório onde que é? No Instituto Integrativo em Saúde Quântica, que fica no edifício Prosper, na Ricardo Paranhos, na sala 214. Ela é perto daquele? É bem perto. Lá eu trabalho com diagnóstico biofísico, com exame de biorressonância, né? E também o trabalho de constelação familiar sistêmica, organizacional e jurídica. Muito interessante. Eu quero convidá-la para falar um pouco de constelação familiar, porque é um assunto muito palpitante. E eu sou realmente apaixonada, porque os resultados, gente, são fantásticos. Eu sempre fui, assim, muito na vanguarda disso. Nós fizemos o primeiro programa sobre constelação familiar, que todo mundo achou que eu era
pastel aqui em Goiânia há 17 anos atrás. Olha. Quando eu ninguém, entrei. 17 anos atrás, ninguém falava nisso. Isso. Eu coloquei o primeiro captador de energia solar de Goiânia há 28 anos atrás. Ninguém falava nisso, não é? Então, eu acho assim, que é uma coisa de vanguarda, porque quando eu falei há 17 anos a coisa em constelação familiar, eu tive muita gente que me xingou, achando que eu era do outro planeta, né? E a gente já tinha essas informações da Alemanha e etc. Eu gosto muito. E hoje, me atrevo a dizer que esse assunto nosso aqui, de física quântica, ainda é restrito a uns pioneiros, não é? Há uma ganguezinha muito boa, a doutora Dalva brincou comigo, achei tão gostoso, tem uma gangue, a gangue do bem, né? Gangue do bem é ótimo. Nós somos uma gangue do bem. É a gangue do bem. Mas ainda é restrito, o telespectador precisa conhecer sobre isso e ficar ciente dessa... Convidar todos a participar. Participe dessa nova sociedade que previne e sai um pouco desses remédios alopáticos, porque os estrangeiros, inclusive, não entendem. Eu tenho amigos franceses, belgas e de outros países, eles nunca, quando vêm aqui, não entendem por que existe tanta farmácia. Eles não entendem, porque em outros países não é tanto assim, não é? Muito obrigado, Dr. Manuel Rocha, pela sua brilhante presença aqui. E foi muito gratificante encontrá-lo em São Paulo, com a sua simpatia de sempre. Foi um prazer revê-lo. E só falar que em breve nós estaremos com o nosso site no ar. Vai ser www.drmanuelrocha.com.br. Ok. Vamos estar sempre colocando informações lá. A doutora Mariana Jones, muito obrigado, doutora Mariana Jones, pela sua simpática presença. Doutora Dalva Maria de Jesus. Um presente estar aqui com vocês. Olha, é um presente para que nós possamos ter esse nível de profissional conosco aqui. Todos vocês têm uma reputação no mercado que todo mundo que fala, a doutora Dalva Maria de Jesus, o administrador da Plamed, né, é seu fã incondicional. Ele queria vir aqui hoje. Não conseguiu vir. Não conseguiu, mas ele era para vir, não é? Ele é firme ali no Instituto, né? Em todos os projetos do Instituto, todas as vertentes. Muito bacana o pessoal da Plamed também. Isso. Bom, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. E esse trio aqui, eu quero pedir a vocês no ar que a gente possa voltar a esse assunto com um novo ângulo, para que a gente possa, porque não dá para aprofundar o assunto em 1 hora de programa. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser.